Está ao vivo o advogado e professor de Direito Constitucional Éric Pereira, que é contra a emenda. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Daniel. A grande pergunta: emenda constitucional e lei não são a mesma coisa para a Constituição? Olha, em sentido estrito, há uma diferença absoluta em termos técnicos, mas a Constituição, quando ela foi formulada por médico, por engenheiro, por dentista, por advogados, ela fez uma confusão muito grande. Em momentos que é para ser emenda, ela fala em lei, e em momentos que ela fala em lei, ela trata de emenda. Então aí você tem essa confusão, essa terminologia sendo confundida na Constituição. E a gente precisa fazer um registro de que o país, de 88 para cá, o Supremo Tribunal Federal já julgou 3.284 ações diretas de inconstitucionalidade. Então veja quantas normas, quanta legislação o Congresso Nacional já aprovou, já legislou, já promulgou, e aí você teve o Supremo Tribunal Federal, dentro dessa harmonia, dessa independência, dizendo que aquela norma é inconstitucional. Outro dado que a gente também precisa corrigir é que a verticalização não surgiu em 2002. A verticalização ela é uma norma que surgiu com o Constituinte de 1988. Ela está na Constituição desde 1988. Em 2002, alguém provocou o Judiciário e o Judiciário interpretou dizendo que se aplicava a verticalização. Então você tem o Judiciário não como responsável de crise, muito pelo contrário. O Judiciário ele está mostrando que a democracia brasileira ela é uma democracia estável, que nós temos seguranças institucionais, nós temos segurança jurídica no instante em que você tem o Congresso aprovando emendas, promulgando emendas, nessa independência e harmonia, e o Supremo Tribunal Federal, nas suas funções, de dizer se elas são ou não constitucionais. Nós não podemos, porque você defender uma indignidade é muito difícil. Então, você fica nessa retórica de querer dizer que não se aplica o princípio da anualidade porque existe um poder derivado. Ora, a emenda, ela não é superior ao poder originário. O poder originário foi o Constituinte de 88. Então, qualquer emenda, ela esbarra nessa vontade originária que foi o Constituinte de 88. Então, por isso que eu acredito que a verticalização para 2006, ela será mantida. Agora, já há um movimento no Congresso Nacional para que se elabore uma emenda constitucional que modifique o artigo 16, que trata da anualidade do que for votado. Isso também não é um desafio demais contra o próprio Supremo Tribunal? Eu acho, veja só, ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. O direito eleitoral, ele tem momentos, e assim como qualquer outra norma. Verticalização é lei ordinária. São os 50 deputados que poderiam ter aprovado isso até setembro. Mas só que o que é que eles fizeram? Eles perderam esse prazo e agora estão querendo tratar de emenda constitucional. Você imagine constitucionalizar todas as querelas eleitorais. Se o Supremo abrir esse precedente, amanhã qualquer maioria circunstancial de deputado vai querer mudar as regras eleitorais a pretexto de aprovar a emenda. Por isso que eu acho difícil. Principalmente mudando a própria Constituição. Principalmente mudando a própria Constituição. E o princípio da anualidade, ele se autoprotege. Você não tem como mudar o princípio da anualidade dentro dessa anualidade. É uma outra inconstitucionalidade. Você pode até mudar o princípio da anualidade, desde que seja para a eleição de 2010, 2008, mas não para a eleição de 2006, porque o processo já iniciou, o processo já começou. Eric, qual a consequência de uma disputa dessa entre o Legislativo e o Judiciário tentando proteger a Constituição? Nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal como guardião. O Supremo Tribunal Federal foi dito pelo Constituinte de 88, de forma séria, de forma objetiva, sem casuísmo, de que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. E ele, como guardião da Constituição, ele não vai deixar que interesses individuais, que interesses momentâneos, firam essa Constituição, ultrapasse esse desejo do Constituinte de 88. É bom frisar que a verticalização não é boa para o país. Ela não é boa. O que não é, o que é pior ainda é você querer mudar a Constituição através de emendas, como se Constituição fosse regimento da Câmara, como se Constituição fosse um regimento de um condomínio, que qualquer um vai lá e muda. Não. Esse quórum qualificado que se fala, ele tem que respeitar regras mínimas e regras básicas. Além do processo legislativo, você tem que ter um mínimo de segurança. Qual é a segurança jurídica hoje que existe no país se essa emenda for aprovada? Pela baliza do voto do ministro César Pelúcio,
Barroso, pela baliza do voto do ministro Gilmar Mendes, eles podem aprovar quantas emendas o Congresso quiser aprovar. Mas o Supremo não irá aceitar essas emendas se ferir princípios de ordem de normas estruturantes. Eu não falo em cláusula pétrea, mas de ordem estruturantes. Nesse caso, por que o Tribunal Superior Eleitoral, em 2002, normatizou em relação à verticalização, determinou a verticalização no ano eleitoral, que esse é um dos argumentos. Porque ela não legislou, o TSE não legislou, não criou nenhuma norma, ele interpretou uma norma que existia na Constituição. E aí o grande questionamento que nós temos, que surge, é qual o benefício que o cidadão tem com isso? O que é que o cidadão ganha com ter ou não verticalização? Muito pelo contrário, o Congresso deixa de discutir diminuição de imposto, o Congresso deixa de discutir reforma tributária, reforma sindical, trabalhista, a reforma eleitoral que está há 10 anos tramitando no Congresso. Hoje você tem uma velocidade imensa para aprovar uma emenda constitucional que o Brasil inteiro sabe que ela é casuística, porque ela é para beneficiar interesses particulares atualmente dos mandatários do poder e ao mesmo tempo absolutamente inócua, com base no voto de 2 ministros do Supremo quando se posicionaram no TSE. Na história republicana do constitucionalismo brasileiro, não há nenhum precedente onde o Supremo interfira nas decisões administrativas de resolução que regulamenta o processo eleitoral. Então é essa segurança jurídica, acreditando na justiça do meu país e nesse constitucionalismo sério, de pessoas que querem fazer uma república forte, um Estado federativo forte, que eu acredito que a verticalização ela será mantida para 2006. Agora, a partir da manhã, em 2010, nós não teremos mais verticalização. Essa briga enfraquece os poderes e principalmente a democracia brasileira? Pelo contrário, ele fortalece, ele mostra que a democracia brasileira ela é estável. Ele mostra que a democracia brasileira tem um poder judiciário que não se impressiona. Você veja que o casuísmo foi tão grande que eles aprovaram a emenda, mas não promulgaram. Passaram 15 dias, vai fazer agora 20 dias que essa emenda está aprovada. Mas eles não queriam promulgar. Por quê? Eles queriam impressionar o poder judiciário. Executivo, Câmara dos Deputados e o Senado, eles achavam que o Judiciário iria se curvar a essa aprovação. O Judiciário mostrou que tem altivez e que ainda é o último lugar que o cidadão pode buscar para garantir os seus direitos. Porque se nós não tivermos uma justiça firme, como é a justiça eleitoral, célere, onde você busque aí uma legitimidade, uma normalidade desse processo eleitoral, é melhor realmente você fechar o país, não é o Congresso. Porque um Congresso que tem mensalão, um Congresso que tem tanta geni, como foi falado, ainda resta justiça para que possa depurar essa classe e o eleitor saiba quem é que está casuisticamente trabalhando para se auto-beneficiar em detrimento de toda uma nação brasileira. Você acha que o reflexo disso são as inúmeras emendas que a nossa Constituição tem? Hoje já estamos com 51. É um absurdo. Nós temos uma outra Constituição. Você veja a Constituição americana, são 250 anos. Ontem eu vi você fazendo um comentário muito pertinente sobre isso. Realmente, a Constituição americana, você tem 250 anos de Constituição. Nós já tivemos no Brasil 8. Essa de 88 para cá já sofreu 3.200 ações diretas de inconstitucionalidade. Você veja como os deputados, eles legislam de forma tão errada, porque eles causam inconstitucionalidade e é preciso, ainda bem, dentro dessa estrutura dos poderes, dentro dessa formação de Estado, você ter o Supremo Tribunal Federal a garantir a constitucionalidade e o benefício não individual, mas o benefício no sentido de coletividade. Doutor Eric, qual será o posicionamento do Supremo em relação à verticalização? Se o Supremo tiver uma posição técnica, como vem mostrando, se o Supremo mostrar que é o guardião da Constituição, não for decisão política, sem interesse, sem pedido, sem pressão, se ele realmente vier nessa linha que ele está adotando, sobretudo nesse momento de crise que o país vive não vive só crise política, não. O país hoje ele tem uma vibração muito forte com moralidade. A imprensa está cumprindo um papel muito forte para que haja moralidade nesses atos. Se o Supremo Tribunal julgar tecnicamente, dificilmente essa verticalização irá cair em 2006. Ela cai para 2010, mas em 2006 ela será mantida por um respeito a uma norma estruturante, que é o princípio da anualidade. Não adianta criar filigrana jurídica nem parecer, porque parecer você dá para um lado como dá para o outro. O importante são decisões judiciais que essas sim merecem respeito e serem cumpridas. Se o Congresso modificar o artigo 16 com uma emenda constitucional, qual pode ser
o que pode ser feito e qual pode ser a atitude, a ação do Supremo? Eu acho que aí você passa ao ridículo a nível nacional, né? A nível internacional. Você veja que em qualquer teoria constitucional, Heller, Kelsen, Carl Schmitt, você vai ver que o Brasil ele não se aplica a nenhuma delas, porque o mínimo constitucional que se tem, ele é sempre modificado, sempre que a tentativa de modificação desse mínimo irredutivo de uma Constituição, para quê? Para beneficiar o endereço individual. Se mexerem no princípio da anualidade, por nós já estarmos no processo eleitoral em andamento, será mais uma inconstitucionalidade. E não será surpresa para ninguém, se eles pretenderem ir para uma medida tão heterodoxa como essa. Eu vejo isso como uma violência muito profunda, mas a democracia brasileira demonstra que mesmo com esses atos, ela terá estabilidade suficiente para enfrentar, tendo os poderes, cada um a sua função. E o judiciário não pode se furtar a um momento em que a democracia está dentro desse carnaval jurídico. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, não pelo Poder Judiciário, que está mantendo uma posição firme e correta, mas sim pelos políticos que a todo custo querem mudar a norma com o processo já em andamento. O que poderia acontecer caso a própria OAB não entrasse com ação direta de inconstitucionalidade? Eu acho que isso seria o ideal, porque nós iríamos discutir não pela ação direta de constitucionalidade, nós iríamos discutir pela ação indireta. Aqueles que não respeitassem a verticalização, imaginando que a emenda tem efeito imediato e já caberia para 2006, iria haver impugnações. E essas impugnações são as vias indiretas de inconstitucionalidade, que quando chegasse no TSE, não existe isso de fato novo. O TSE já sabia que a emenda estava aprovada. O TSE tinha consciência disso. Quando eles votaram sabendo que há mais de 15 dias havia essa emenda guardada na gaveta como uma solução de plano B, digamos assim, do Congresso Nacional. Então, se o OAB não propor ação direta de inconstitucionalidade, quem vai propor são os partidos, são as partes legítimas a impugnar registros de candidatura no momento em que eles forem oferecidas à Justiça a partir de julho desse ano. Ao que parece, a Justiça não é contra o fim da verticalização, mas está tentando manter o princípio da constitucionalidade, que é da anualidade de uma emenda constitucional. Dificilmente alguém é contra o fim da verticalização, porque ela não será, apesar de doutrinariamente, cientificamente ser muito boa, fortalecer, mas ela sozinha, para a peculiaridade brasileira, ela não fortalece o partido. Então todo mundo já descobriu que foi uma experiência que realmente não vai fortalecer os partidos, que era o objetivo final. Então dificilmente alguém está contra. Realmente nós precisamos ter essa liberdade. O partido precisa ter essa autonomia na plenitude. O que se vê é que o casuísmo, que poderia ter sido feito em setembro, não foi feito e agora estão querendo usar. Ou depois de 2002. Ou depois de 2002. Tiveram 4 anos. Esse tempo todo. E somente agora estão querendo usar quórum qualificado numa velocidade imensa, com o dinheiro pago do contribuinte para aprovar uma norma absolutamente inócua para 2006. É só aguardar que quem viver verá a decisão do Supremo Tribunal Federal a partir dos 2 votos que nós tivemos. Doutor Eric Pereira, gostaria de agradecer por sua participação aqui no Jornal do Dia. Eu que agradeço a oportunidade.